estar orando por mim. Se não fosse as orações da igreja, eu nem sei nem como eu estaria de pé. Com o pastor Anderson e todos aqueles que estão aqui à minha retaguarda. Como eu sempre digo, temos sempre pessoas que podem trazer a mensagem aqui, mas Deus aprove de estarmos aqui nessa noite para trazer essa palavra. Irmãos, abra sua Bíblia em Neemias, como diz, capítulo 1. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim. Todos encontraram? Diga amém. Neemias, logo depois de 1 Crônicas, 2 Crônicas. É bem fácil de se encontrar. Antes de Jó. Eu vou ler aqui para não perdermos tempo. O primeiro versículo fala: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quileu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos e alguns de Judá, e perguntou-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E eles disseram-me: os restantes que foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, e de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão dos meus pecados, dos filhos de Israel, que pecaram contra ti, também eu e a casa do meu pai. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Ele termina dizendo: então era eu copeiro do rei. Poder sentar dando glória a Deus. Meus irmãos, essa palavra que Deus tem colocado no meu coração, eu quero dizer que sinto nesse lugar que o Espírito Santo de Deus hoje quer reacender o propósito que Ele tem planejado na tua vida, aquilo que Ele tem colocado no teu coração, porque eu estou pensando aqui em algo, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus sabe o que vai falar comigo, através de mim para a sua igreja, e perante isso quero dizer a você, que Deus está dizendo a pessoas aqui que pensaram em parar, pessoas que hoje pensaram que seria o fim, que acharam que ia desistir, quero te dizer que o Senhor Jesus te trouxe nessa noite aqui apenas por um propósito, para dizer a você que quem tem um propósito não para, que quem tem a chamada de Deus não recua, que quem tem o propósito do Senhor, aquilo que Ele colocou no teu coração, também não se cala perante as tribulações. Meus irmãos, eu quero dar um tema a essa mensagem, eu não costumo dar um tema, mas eu quero dizer nessa noite o seguinte, que quem tem um propósito não para. Diga comigo: quem tem um propósito? Agora vamos todos dizer juntos. 1, 2, 3 e... Quem tem um propósito não para. Mais uma vez. Eu estou dizendo isso, repetindo várias vezes. Sabe por quê, meu irmão? Vai chegar uma hora na minha e na tua vida que você vai tentar parar, vai querer desistir, vai olhar para dentro de você e vai dizer: você não tem mais forças, não tem mais condições de caminhar. Vai olhar para o seu ministério e vai dizer que não tem mais jeito, porque as pessoas agora não acreditam em mim mais, eu não acredito mais em mim, acho que eu não tenho mais saída, mais solução. Mas eu quero dizer a você nessa noite que Deus está me usando como boca dele a dizer a você: Ele tem um propósito na sua vida e você não vai parar. Diga assim comigo: eu não vou parar. Aleluia. Eu começo dizendo, irmão, que Neemias, ele foi um importante líder judeu, que durante o período pós-exílio babilônico, ele volta, que sai ali de Suzã, ele pergunta ali aos seus irmãos que chegaram até ali, e ele diz o seguinte, que ele era apenas o copeiro do rei.
Mas só que de meio a essas conversas que ele tem com seus irmãos, ele diz que ocupava também um cargo de tamanha importância dentro do palácio, que ele era um copeiro do rei Artaxerxes I, ou também você pode chamar apenas de Artaxerxes. Mas eu quero dizer a você que em Suzã, uma patente dessa como copeiro do rei era algo de suma importância. Até porque, se você olhar até uns filmes que você pode ver, o copeiro, ele tem uma importância tão grande que alguém quer matar o rei envenenado. Aí ele pega e diz assim: copeiro, tome primeiro o vinho. Aí o copeiro toma. Aí o rei espera por um tempo. Se caso o copeiro não tiver nenhum sintomas ali de envenenamento, aí o rei pega a taça dele e continua a beber o vinho ou a comer a comida. Mas se você olhar também, o copeiro do rei tem umas vantagens, né? Porque se o rei for comer um cordeiro, for comer uma galinha, for comer algo que seja também saboroso, ele também vai provar também daquela comida. E certo dia, quando Neemias recebeu a visita de alguns irmãos vindo de Jerusalém, Neemias perguntou: como estão os judeus que habitam e que tiveram um retorno daqui de Suzã para Jerusalém? E as notícias não foram boas. Neemias teve a triste notícia de saber: os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, o povo está desanimado e distante da lei do Senhor. Meu irmão, eu quero também te dizer, lembrar uma coisa, que Neemias, o período babilônico do exílio foi de 70 anos. E Neemias, ele é um jovem que quando ele se ascende também dentro do reino, ele conquista essa posição de copeiro do rei. Ele não nasceu em Jerusalém. Ele era um judeu nascido lá em Suzã. Ele não era uma pessoa que nasceu em Jerusalém para ter esse amor por Jerusalém. Mas ele pergunta aos seus irmãos. Ele pergunta: como é que está Jerusalém? Só os pais dele nasceram, verdade. Ele era um judeu nascido em terra estranha, que tinha um amor por Jerusalém. Ele pergunta aos irmãos: como é que está Jerusalém? Como é que estão os irmãos que estavam aqui comigo e o rei liberou para voltar para Jerusalém? Como é que eles estão? Ah, Neemias, tu não sabe, Neemias. Está difícil. A gente não tem mais aquela fortaleza na cidade. Os muros estão acabados, derrubados. Ei, tu lembra daquele portão? Ele: não, eu não lembro. Mas teu pai nunca falou do portão. Meu pai falava que os muros eram bonitos, que tinha um templo, que tinha umas portas, que tinha os louvadores, os levitas. Mas aí, Neemias, deixa eu te contar. Neemias, toda essa história que teu pai te contou não existe mais. Os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, e aqueles que voltaram daqui estão lá, meu Deus, tão tristes, desanimados, porque eles não conseguem mais ter aquela alegria que tinham no Senhor. Eles distanciaram-se da lei do Senhor. Aí Neemias fala o seguinte: profundamente abalado, mas o que ele fez dessa vez vai mudar toda a situação. Eu quero te chamar a atenção, irmão, uma coisa. Como é que você se depara? Como é que você reage quando você se depara diante de uma situação como esta? Às vezes você pode olhar, usando um exemplo como a cidade de Jerusalém para a sua vida, dizer assim: Jesus, eu não tenho mais condições de reerguer esses muros, não tenho mais condições de reerguer essas portas. O meu templo, Senhor, está derrubado. Mas Neemias, ele faz algo totalmente inspirador para a igreja, que ele fala. Ele toma conhecimento da realidade. Primeiramente, Neemias se informa sobre os problemas do seu povo. Os muros estão caídos? Estão. As portas estão queimadas? Estão. O povo está vivendo na miséria? Está. O templo está abandonado? Está. Mas olha só. Ele para. Me permita descer aqui. À noite ele chega com o seu povo e começa a olhar os muros.
tudo quebrado, caído. As portas queimadas, o templo derrubado, o povo distanciado da presença de Deus. Mas Neemias faz algo que eu e você precisamos fazer. Neemias viu todos os defeitos, Neemias viu todos os problemas, Neemias viu tudo o que precisava fazer, mas Neemias ficou calado. Que lição eu trago para mim, para a igreja? Às vezes, meu irmão, um irmão chega para você: irmão, estou todo quebrado. O meu templo espiritual, irmão, já não tem mais, não existe. As muralhas, irmãos, que era para mim guardar das coisas que lá fora vinha me atrapalhar, irmão, não tem mais não, os muros caíram. Eu estou vulnerável, irmão. Eu estou vulnerável. Mas tem uma coisa que acaba mais ainda com o irmão, sabe o que é? É quando você sabe dos problemas, sabe das dificuldades, sabe da vulnerabilidade do irmão. Aí tu, em vez de fazer igual Neemias fez, ficou calado, tu começa a falar para os outros. Tu começa a dizer: tá sabendo do irmão? Tô. Tá sabendo da irmã? Tô. Tá sabendo o que ele fez? Tô. Tá sabendo como ele que tá? Tô. Ah, tá só misericórdia, só a graça e não sei o que. Ao invés de você reerguer os muros igual Neemias fez, tu termina de derrubar o irmão, termina de matar a irmã, tu termina de fazer aquilo que Deus te propôs a fazer, que é reerguer os muros, restabelecer a lei do Senhor, e tu agora pega, irmão, vai destruir o que já está destruído. Neemias, ele viu tudo o que estava para fazer de noite. Ele viu tudo, ele caminhou pelos muros, olhou as portas, os portões, mas ele ficou calado. E depois que ele percebeu tudo que teria que ser feito, aí ele faz algo diferente. Primeira coisa, ele sente compaixão. Sabe o que é compaixão, irmão? É se colocar no lugar do outro. Compaixão é você saber que o irmão caiu, o irmão chegar para você: irmão, presta bem atenção numa coisa que eu vou dizer a você aqui. Às vezes, um irmão cai, pastor, mas ele só tem confiança de falar com o senhor, ou comigo, ou com o Anderson, ou com qualquer outro. Ele só tem aquela confiança. Aí ele chega para você, abre o coração e fala tudo: ó, irmão, eu confio muito no senhor, irmão, na senhora. Eu estou A, B, C, D, o alfabeto todinho, conta todinho. Ao invés de você fazer como Neemias fez, ter compaixão do povo. Irmão, por que eu estou dizendo isso? Porque Neemias, lembra quando eu disse que Neemias nasceu lá em Suzã? Ele não era de Jerusalém, apenas os pais deles eram de Jerusalém. Ele podia nem se importar com o povo. Ah, o povo lá não é meu, eu estou aqui comendo do bom, do melhor, eu estou bebendo do melhor vinho, eu estou comendo da melhor carne, estou vivendo da melhor forma que eu posso viver. Para que se importar com o povo lá que está perecendo? Mas Neemias, a primeira coisa que ele teve é ter compaixão. Neemias chora. Será que você está disposto a chorar com quem está precisando de chorar contigo? Será que você está disposto a, quando alguém chegar chorando perto de você, você ser aquela pessoa que abraça, afaga e diz assim: não, irmão, a tua luta é a minha luta, o teu problema é o meu problema. Irmão, todo mundo pode se afastar de você, todo mundo pode deixar você lá, mas eu estou aqui com você. Será que você pode fazer isso? Essa é a atitude de Neemias. Ele chora e ele se identifica com o problema de Jerusalém. Segunda coisa, ele ora. Nunca tendo pisado em Jerusalém, Neemias ora pela cidade, por ser parte do povo de Judá. Na oração ele se coloca como, ele não se coloca como superior, ele se coloca como inferior. Ele fala: Deus, eu
e a casa dos meus pais pecaram contra o Senhor. Perceba que ele se coloca no lugar do irmão que caiu, no lugar do irmão que está lá na sarjeta e ora com ele. Ele diz: eu e a casa dos meus pais pecamos contra ti. Eu pergunto a você: Neemias pecou contra os céus lá em Suzã? Ou foi Judá em Jerusalém? Foi Judá. Mas Neemias se coloca para ajudar, e também se coloca dentro do problema para que Deus dos céus ouça a sua oração. Segundo ponto, Neemias, ele transforma a compaixão em atitude. Agora começa a coisa a melhorar, porque depois de chorar e de orar, Neemias agora decide agir. Ele entende que a oração é o centro, é o ponto de partida, mas ele entende que apenas não é só de oração, precisa também de ação, atitude, porque tem muita gente que, como eu falei, ora pelo irmão, o irmão caiu, conversou com você, está passando por dificuldade, problema, o irmão está dizendo: irmão, eu não tenho nada para comer, irmão, eu não tenho nem o que vestir. Irmão, não, irmão, vou orar por você. E a barriga roncando, e a barriga nos escombros. Como é que acontece, irmão? Você pode orar. Irmão, eu não tenho condição de ajudar. Tem não? Deixa eu falar com o pastor, deixa eu falar com o co-pastor, deixa eu falar com os presbíteros, deixa eu falar com os irmãos de missões, deixa eu falar com as irmãs do ciclo de oração, deixa eu ver, vamos conseguir uma cesta para o irmão, vamos conseguir uma calça, uma roupa. Irmão, é assim. É assim. Eu olho para os irmãos de missões e eu vejo essa conexão, porque os irmãos não tinham condições de fazer tudo o que fazem sozinhos. Existe uma corrente atrás disso tudo. Existe um trabalho por trás disso tudo. A gente olha para essa obra, meu pastor, você não tem condição de fazer sozinho essa obra. A gente percebe que todos os domingos tem irmãos fazendo essa obra junto com o pastor. A gente olha para a igreja, não tem condição de ter um culto se a igreja não vem. Não tem condições de ter um conjunto se não vem para o conjunto. Não tem condições de ter um belo ensaio se não vem todos. Não tem condições de ter uma boa canção com todos, porque nem todos participam. É triste eu falar isso, mas me permita. Vai doer, mas vai sarar. Quantas vezes a gente olha daqui, estamos aqui na frente do púlpito, as irmãs, os irmãos, as jovens, a igreja, os irmãos estão cantando, tem irmão que está assim, não sai nem som. A Bíblia fala que todo que tem fôlego louva ao Senhor, mas tem irmão que nem fôlego tem mais, é só assim, Não tem condição não, irmão. Eu quero dizer a você só uma coisa: se você fez isso até hoje, faça mais não. Faça mais não. Se você vem adorar, adore. Se você vem louvar, louve. Se você vem orar, ore. Se você vem pregar, pregue. Se você vem ajudar, ajude. Se você vem fazer algo para Deus, faça que é para Deus. A tua obra não está sendo feita para homens. Se você estiver fazendo para mim, para o pastor, pare. Faça para Deus. Faça para Deus. Neemias, ele não se preocupou com o que os outros estavam falando dele. Como era aqueles 12 cabazinhos, aqueles 3 cabazinhos que ficavam brigando mais Neemias? Gesem, Sanbalate e Tobias. Esses caras, meu irmão, só queriam atrapalhar o negócio. Ô Neemias, tu vai fazer esse muro? Vou. Uma raposa vai dar uns espirros e vai cair. Aí Neemias, tá certo. Fica tu falando que eu estou trabalhando. Ô Neemias, eu tenho uma reunião para tu, rapaz, para tu ir lá comigo comer um churrasco lá. Aí Neemias, direcionado por Deus, esses cabas querem me matar. Eu vou nada. Pai no mutirão. Aí depois, chegou uma hora, chegou um caba que era irmão de Neemias, estava junto com Neemias. Neemias, ei, vamos conversar aqui no cantinho, que eu tenho um negócio para tu bom. Aí Neemias disse: rapaz, esse caba quer me matar. Esse caba aí está me chamando para o cheiro do queijo. Aí Neemias disse assim: olha, eu não poderei ir, porque eu estou fazendo uma grande obra. Irmão, quando alguém chegar para você, querendo te atrapalhar para vir para a igreja, para vir para os ensaios, para vir para oração, para fazer algo para Deus, você fala assim: não posso ir, porque eu estou cumprindo uma grande obra.
eu fico preocupado muitas das vezes, e eu peço até permissão ao pastor e peço perdão, de às vezes falar algo desse tipo, porque chega alguns irmãos e falam assim: irmão, ô pastor, porra, o irmão Diogo agora está querendo doutrinar a igreja. Não é não, irmão, porque se não for pregar a palavra às vezes ela machuca, mas ela sara. Às vezes eu fico preocupado com alguns tons de falar na igreja, porque tem gente que é tão melindroso, tem gente que é igual pupila de olho, assim, se bater, dói. Tem gente que se disser qualquer coisinha não vem mais para a igreja. Ah, se for aquele irmão que estiver pregando, eu não vou mais. Ah, se for fulano que estiver dirigindo, eu não canto mais. Irmão, toma vergonha na tua cara. Vai servir a Jesus. Presta atenção numa coisa: Jesus não te escolheu para ser menino, Jesus te escolheu para ser servo. Paulo, ele dizia que tem muitos crentes que ele ainda estava amamentando, dando apenas leite, uma papinha. Paulo dizia que só pode dar uma papinha, porque se desse uma comida mais grossa, o irmão não sabia digerir. Imagina só hoje, você está muito acostumado a só tomar leite e mel, só uma papinha na boca. Mas Jesus hoje está te chamando para comer mocotó, feijoada, comida grossa. Aí eu digo a você assim, ó: manda mais, Jesus, manda mais. Neemias, ele mantém um propósito, sabe o quê? Ele termina dizendo no capítulo: era eu copeiro do rei. Isso é um profundo, porque é tão profundo esse texto, que eu fico imaginando um cara como Neemias, do lado do rei Artaxerxes. Aonde o rei fosse, ele ia do lado. Cavaleiros, cavalos, carros. Neemias, ele não precisava se preocupar com a sua segurança, com o que ele ia comer, porque o rei não ia passar fome, ele também não ia passar fome. Se o rei sentisse sede, ele tinha que beber água. Se o rei fosse atacado, todos os soldados iam também guardar Neemias. E ele, mesmo no palácio, o coração dele estava em Jerusalém. Eu posso tirar uma lição desse texto e dizer o seguinte: que tem muitos crentes que estão muito preocupados, muito preocupados com as coisas aqui da terra. Eles estão preocupados com o que vai vestir, com o que vai comer, com o celular novo que vai pegar, o iPhone 17. Mas ele não está preocupado com o irmão que está do lado dele. Às vezes, irmão, do teu lado aí, do teu lado, tem uma pessoa que só está precisando de um abraço. Do teu lado, muitas das vezes, tem uma pessoa que saiu de casa hoje, dizendo assim: hoje eu não tenho nem forças para ir na igreja, precisando de um abraço. Eu não pedi para você abraçar ninguém hoje, não, mas vou pedir para você olhar para uma pessoa que está do seu lado e dizer assim: irmão, tio Alexandre, olha aí, eu estou contigo. Diga para ele: eu estou contigo. Você já parou para pensar que Neemias está a cerca de 1.200 quilômetros, 1.400 quilômetros de distância de Jerusalém? Neemias está passando agora por um processo de inquietação. Neemias, ele não está mais agora
se acostumando, não está mais acomodado com o conforto que ele tem. Neemias agora está inquieto. Ele vai servir o rei. Meu pastor é meu rei. Meu pastor, meu rei. Neemias quer servir, né? Servindo. Neemias servindo. Só que Neemias está passando assim pelo rei, ó. Triste. Servindo e triste. Aí o rei pergunta assim: Neemias, o que está acontecendo contigo, Neemias? Tu é tão feliz, tu é tão alegre, mas tu está passando de um lado para o outro aqui, triste. Tu não é assim, rapaz? O que é que está acontecendo? Aí Neemias faz uma coisa que eu preciso fazer e você precisa fazer. Sabe o que é? É nunca responder a alguém que está acima de você na mesma hora. Neemias parou. A Bíblia fala que Neemias orou, pediu direção a Deus e disse: Deus, o que é que eu vou falar? Aí Neemias, ele responde ao rei assim: Rei, como estaria feliz se a terra dos meus antepassados e a terra dos meus pais está toda derribada, os muros, a cidade, os portões estão queimados, ó rei. E aqueles que saíram daqui para lá estão tristes, porque não conseguem mais adorar a Deus no templo, porque o templo está também arruinado. Aí, perceba, essa foi a frase que quebrou o coração do rei. Mas imagina só, se Neemias tivesse respondido dessa forma ao rei: Neemias, o que acontece contigo, Neemias? Tu estás triste? Por que estás assim? Neemias olhasse para o rei e falasse: também, rei, tu e o reino passado da Babilônia pegou todo o meu povo, colocou no cativeiro, acabou com o templo, derrubou os muros, queimaram as portas. Como é que eu estaria feliz? Meu amigo, imagina só naquela hora, o rei é o que, cabra? Está dizendo que eu agora sou o que? O opressor de Israel, depois que eu mandei libertar todo mundo? Mas Neemias, ele pediu a Deus a direção e falou de forma que quebrou o coração do rei. Ele falou: como é que eu poderia, rei, estar feliz se a terra dos meus antepassados, a terra daqueles que saíram daqui, os muros estão derrubados, as portas queimadas, e eles estão tristes? Eu também estou triste, Senhor, porque eu soube dessa notícia. Aí o rei chega para ele e fala: Neemias, o que é que você precisa, Neemias, para eu ver de novo o teu sorriso? O que é que tu precisa, Neemias, para eu ver de novo você feliz, me servindo aqui contente? Aí Neemias ora de novo a Deus e fala: Deus, o que é que eu vou pedir? Aí Neemias fala: deixai-me ir até Jerusalém, para que eu erga os muros, restabeleça a lei do Senhor e volte a te servir, ó rei. Aí o rei olha para ele e fala: feito. O que é que tu precisa, ó Neemias? Aí Neemias diz: eu preciso de uma carta. Por que Neemias precisava de uma carta? Porque existiam fronteiras, irmão. De Suzã até Jerusalém, grandes fronteiras, barricadas, soldados, para qualquer forasteiro sem carta passar, pescoço. E Neemias não podia morrer. Neemias tinha algo, propósito de Deus. Aí Neemias agora pede carta. Aí o rei fala: o que mais? Cedro. O que mais? Ferramentas. O que mais? Utensílio. O que mais? Boi, cavalo, soldado. O que mais, Neemias? Não, só isso já dá, rei. Neemias sai com uma grande comitiva para Jerusalém. Meu irmão, por que tu está falando isso? Sabe por que eu estou falando isso, mano?
que Deus está mandando te dizer uma coisa hoje. Dependendo do estilo da tua oração, dependendo de como você vai conversar com Ele, dependendo de como você está orando, Ele está mandando você só fazer a lista. O que é que precisa? É carro? Quem está entendendo, diga amém. É casa? É feira? É um filho? É um emprego? Deus está te perguntando, faz a lista. Deus está dizendo a você nessa noite, não importa o que você peça, se você me pedir direito e do jeito certo, eu sou o Deus que te abençoo, eu sou o Deus que restauro, eu sou o Deus que faço, eu sou aquele que faço as coisas do impossível, porque eu sou o Deus do impossível na tua vida. Ah, não tem mais jeito? Tem, porque é Deus que está falando. Se fosse eu que estivesse falando, não tinha jeito, mas se é Deus que está falando, tem. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Ah, Deus, eu quero uma cura. Será que você está pedindo direito? Peça direitinho. Porque dependendo do jeito que tu pedir para Deus, pode morrer ou viver. Mas eu fico lembrando de dois personagens, Davi e de Isaías. Primeiro é Davi. Davi está diante do exército dos filisteus. E tem um caba lá do tamanho do mundo, que é um tal de Golias. E ele fica lá injuriando o exército de Israel. Não tem caba aí não, que quer me peitar não. Cadê os homens daí? Até o rei Saul não tinha coragem de peitar o homem. Aí Davi chega, olha para o gigante e fala, que esse incircunciso está falando ali. Ele está dizendo que não tem valente não para peitar ele não. Ele disse, ele está achando que ele está falando com quem? Ele está cutucando onça com vara curta. Ele está cutucando, sabe o que? O rei dos reis, o exército dos exércitos. Aí Davi olha para o gigante e fala assim, olha, tu pode me vir com lança, com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Isaías, ele está diante do trono e ele fala assim, Deus, vou perecer, porque sou e estou vivendo e convivendo com pessoas de impuros lábios. Eu também tenho impuros lábios. Aí Deus olha para ele e fala, toca, o anjo pega uma tenaz, toca na boca dele, modifica a vida dele, e ele fala para Deus. Ele ouve uma voz agora, quem enviarei? E ele fala, eis-me aqui. Perceba que nem Davi para derrubar o gigante foi chamado. Alguém chamou Davi para derrubar o gigante? Chamou? Alguém chamou Isaías para... Quando ele disse eis-me aqui, ele disse, eis-me aqui. Só quero dizer uma coisa a você. Assim como Neemias, ele também não foi chamado. Ele foi impulsionado. Foi gerado no coração dele para fazer a obra. Aí tem muita gente aqui que fala, eu não vou para o ensaio porque ninguém chama. Eu não vou para o culto porque ninguém me chamou. Eu não vou pregar porque só quer chamar fulano e beltrano, ciclano. Eu não vou estudar porque... Eu quero dizer a você o seguinte. Deus não está aqui querendo passar a mão na cabeça de ninguém, dizendo, meu bonitinho, minha bonitinha, não. Deus está perguntando, quem quer fazer, faz. Deus está dizendo, aquele que quer fazer, faz. Neemias poderia ficar lá no conforto. Eu tiro por nós, irmão. Tem alguns irmãos hoje que tem na sua casa, nem todos, mas os que podem estar com o ventiladorzinho ligado lá da sua cama, um Netflix ligado lá, ou um ar-condicionado, um frigobarzinho cheio de água mineral e de refrigerante, pede uma pizza, fica em casa, hoje eu vou pro culto, não, hoje eu vou recrear hoje. Cuidado, viu? Cuidado. Vai chegar o dia que você vai recrear a força. Como, irmão? Não estou profetizando maldição na tua vida não, mas eu quero te dizer que muitas das vezes você vai estar lá. Não vou dizer isso não para ninguém dizer que eu estou profetizando maldição, né? Mas o cara fica com a perna quebrada, machucado, acamado por causa de uma doença, aí não vem para a igreja. Tendo oportunidade de fazer.
Deus está mandando dizer aqui para a igreja uma coisa. Neemias, ele estava a 1.200 quilômetros de Jerusalém. E foi tocado pelo Espírito Santo para reerguer os muros. Eu quero te dizer, irmão, que Deus está levantando pessoas de longe para perto. Deus está colocando aquela pessoa que estava distante para perto, e aqueles que estavam perto para longe, porque não dá certo perto de você. Deus está trazendo de longe, de fora. Deus está trazendo pessoas que querem trabalhar. Deus está tirando aquele que não tem mais condições de estar perto de você, e trazendo as pessoas que estão impulsionadas pelo Espírito Santo. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem quer trabalhar, trabalha. Quem não quer trabalhar, tira. Sabe por quê, meu irmão? Ô, irmão, essa obra aqui não é minha. Essa obra não é do pastor Ideobrando filho, nem do pastor Ideobrando pai. Essa obra é do Senhor. Ah, mas se eu não for, o culto não acontece. Sai daí, estrela. Está repreendido em nome de Jesus. Espírito Belial. Ah, se eu não tiver, o negócio não acontece. Se acontece nada, fica em casa para tu ver se a obra não vai. Fica em casa para ver. Quem crê que Deus está tirando pessoas que não prestam para estar perto de você e colocando pessoas próximas, distantes para perto? Eu já passei por isso, estou passando por esse processo. Pessoas que eu achavam que era unha e carne comigo, quando percebi não era nem carne nem unha. Era só a ponta da unha que eu cortava e foi-se embora. Está entendendo? Ah, irmão, não, Jesus está mandando dizer porque Ele sabe, já tem endereço, CPF, número da casa, tudo certinho para quem é que é essa palavra. Não é indireta para ninguém, não é indireta para ninguém. Mas eu quero dizer a você que Deus está inquietando pessoas que vão orar com você, que vão jejuar com você, que vão chorar com você, que vão trabalhar com você. Sabe por quê? Porque é Deus que levanta, é Deus que restaura, é Deus que faz, porque não sou eu, é Ele. E eu quero concluir nessa noite dizendo: quando Neemias finalmente se apresentou diante do rei, o rei percebeu que ele estava triste e fez uma pergunta: o que eu posso fazer por você, Neemias? E a pergunta muda a história. O rei dos reis está aqui nessa noite e pergunta para você: por que estás triste? Por que você está de cabeça baixa? Porque tu acha que não vai conseguir mais restaurar a tua vida, a tua história? O rei dos reis está te perguntando nessa noite: o que eu posso fazer por você? Assim como ele falou com um cego: o que queres que eu te faça? Ele está aqui nessa noite perguntando: o que queres que eu te faça? Antes de responder, Neemias fez algo que você pode fazer nessa noite. Neemias, mesmo querendo reconstruir todos os muros, ele orou, jejuou e pediu direção a Deus. Sabe por que eu estou falando isso hoje? Porque pode até aplicar para os jovens também. Tem muitos jovens hoje que vão estar fazendo o seu Enem e alguns vão ficar felizes com suas notas, outros vão ficar tristes, normal. Outros querem casar, outros estão pensando em namorar, outros estão pensando em construir suas casas. Algumas mulheres estão pensando em renovar seus móveis, fazer isso ou aquilo. Alguns homens mudar de emprego, ou A, ou B, C, ou D, fazer o que for. Mas eu quero dizer uma coisa: que muitas das vezes aquilo que eu quero não é o que Deus quer. Muitas das vezes aquilo que eu peço não é o que Deus quer na minha vida. Faça o seguinte: quando você for pedir qualquer coisa a Deus, faça assim: Deus, assim como Jesus falou no Getsemane, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se possível, passa de mim este cálice, mas Deus, que seja feita a tua vontade em minha vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Algumas pessoas podem até não estar entendendo o que Deus está falando nessa noite, mas tem umas que estão dizendo assim: é para mim. Tem umas que estão dizendo assim: Jesus, eu precisava disso porque eu estava tão aflito, tão angustiado. Mas Deus está dizendo assim: descanse. Descanse.
Descanse. Sabe por quê, meu irmão? A gente luta tanto nessa vida. Mas quem tem um propósito de Deus não para. Quem tem um propósito de Deus não para diante das ruínas. Quem tem propósito de Deus não tem medo do tempo. Quem tem propósito de Deus não tem medo de cara feia. Quem tem propósito de Deus não tem medo de um não. Quem tem propósito de Deus não tem medo de uma doença. Quem tem propósito de Deus não tem medo das adversidades da vida. Porque sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Se Deus está te deixando passar por algo, é porque Ele tem um propósito. Se Deus está deixando você passar pela luta, é porque Ele sabe que você vai passar. Nota essa aí, tá vendo? Bota aí. Vai passar. Canta aí. Eu sei que essa luz vai, igreja. O resto. Em você morrer, vai a solução. Já aconteceu. Só não se desespere. Mais uma vez, mas vai passar. Faça oração. Vai passar. Vai passar. Em você morrer, você precisa crer e vai chegar a solução para tudo que te acontecer. O que você perdeu, só não se desespere. Pelo amor de Deus. Aleluia. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. O Senhor Jesus nos concede nessa noite trazer a sua mensagem. Não pare. Não deixe nada parar. Assim como Neemias, reconstrua os muros. Ajude a reconstruir os muros. Coloque portas novas para segurar os batentes. Reconstrua aquilo que um dia o inimigo quis derrubar. Mas eu quero dizer a você uma coisa: que os planos de Deus para a tua vida, ninguém vai deixar o inimigo derrubar. O inimigo não vai ter condição de derrubar. Porque Deus, Ele tem projeto, tem propósito. Agora, toda reforma tem um propósito. Toda reforma é difícil, mas Deus restaura e reconstrói. Quem crê? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Quantos glorificam e exaltam o nome do Senhor? Quantos acreditam na restauração de Deus? Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de reconstrução. Aleluias. Tem alguém aqui que deseja voltar para Jesus?